Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Aqui, professor Everson. E no vídeo de hoje, iremos continuar o nosso projeto. Nós iremos completar a varanda, adicionar o beiral, acrescentar o nome dos cômodos e trabalhar um pouquinho com as achuras. É logo depois da vinheta. Muito bem, então vamos lá para o projeto que a gente está trabalhando e vamos prosseguir com as instruções. Nós estamos lá no item 28. Faça a varanda. A varanda ela vai ser feita na camada alvenaria em vista com o comando linha. Vamos retornar para a figura? Então a varanda vai começar a partir desse ponto na sala de estar jantar. A partir desse ponto eu vou descer 2 metros. Em seguida, caminhar 8 metros para a esquerda, subir 11,45 metros e logo em seguida caminhar 2 metros para a direita. Então vamos lá. Vamos lá no menu de camadas e vamos ativar a camada alvenaria em vista. Por que alvenaria em vista? Eu estou olhando de cima e vou enxergar essa camada, essa alvenaria no chão. É uma camada, é uma linha que não foi atingida pelo plano de corte. Então ela está em vista, ela não foi cortada. Em seguida eu vou acionar o comando linha, cursor na área de desenho. Eu vou usar a ferramenta Pan para poder descer um pouquinho a figura e vou aumentar um pouco o zoom. Está bem pedindo para especificar o primeiro ponto. O primeiro ponto vai ser exatamente nessa quina aqui da sala de estar jantar. Clico, afasto o cursor e aí eu vou especificar o próximo ponto. Ora, eu tenho que descer 2 metros. Então, @2, sinal de menor. Como eu vou descer, o ângulo é 270 graus. Enter. Vamos subir aqui um pouco. Em seguida, eu vou caminhar 8 metros para a esquerda. Então, a partir desse ponto, eu vou caminhar @8 metros, sinal de menor, o ângulo vai ser 180 graus. Enter. Bom, agora eu preciso subir 11 metros,45, então, @11,45, sinal de menor, como eu vou subir, o ângulo é 90 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Eu agora preciso caminhar 2 metros para a direita. Ou você digita @2, sinal de menor, ângulo 0, ou então você simplesmente clica aqui nesse ponto. Clica, afasta o cursor em diagonal, pressione Enter para finalizar o comando. Duplo clique no scroll do mouse para ajustar o desenho à tela. Vamos lá para as instruções. Item 29. Com o comando mover, reposicione o desenho no ponto 00. Ora, o ponto 00 está nessa posição. Com o desenho da varanda, eu acabei desenhando em parte negativa. Isso não tem muita importância no AutoCAD, mas se você quiser manter o seu desenho na origem, basta você deslocar esse ponto da varanda aqui para o ponto 00. Tem várias formas de fazer isso. Eu posso, por exemplo, clicar no comando mover, cursor na área de desenho. A hora que ele me pedir para selecionar objetos, eu teclo T de todos, Enter, e aí eu dou um Enter para finalizar a seleção. Eu posso pegar como ponto base a quina inferior esquerda da varanda, clico sobre ela, e aí eu posso clicar exatamente na sombra do meu desenho anterior, que vai funcionar. Ou então, Ctrl Z, comando mover, cursor na área de desenho, pressiona T de todos, Enter para poder selecionar. Ele pede para eu selecionar mais objetos, não tem nenhum objeto para selecionar, eu pressiono Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai continuar sendo a quina inferior esquerda da varanda, e agora ele está me pedindo para mover o objeto para algum destino. Você pode utilizar, então, coordenadas absolutas, hashtag 0 para x, 0 para y, Enter, que também vai funcionar. Duplo clique no scroll do mouse para centralizar, ajustar o objeto, o desenho, à tela. Voltando lá para as instruções, item 30. Nomeie os ambientes. Para nomear os ambientes, eu vou ativar a camada Texto Ambientes. Então vamos lá no AutoCAD, menu de camadas, ativa a camada Texto Ambientes. Volta lá nas instruções. No menu Formatar estilo de texto, escolha o formato Ambientes 1:50.
clique no botão Definir Atual e em seguida Fechar. Então, eu vou aqui no comando, no menu Formatar, Estilo de Texto. E aí eu já tenho os estilos de textos provenientes do modelo zootecnia.dwt. Está pedindo para eu selecionar o modelo de texto ambientes 1:50, definir atual e em seguida fechar. Se você quiser que o texto fique um pouquinho maior, você pode escolher ambientes 1:100, que é o que eu vou utilizar aqui nesse exemplo. Vou clicar em definir atual e em seguida eu vou clicar em fechar. Um outro caminho alternativo é você expandir a Ribbon Anotação e aí você pode escolher o modelo diretamente pelo botão Estilo de Texto. Ok? Então, vou pressionar ESC. Vamos voltar lá para as instruções. Com o comando Texto Linha Única, informe o ângulo e escreva o nome dos ambientes em sequência. Clique no texto e dê Enter para finalizar os comandos de texto. Então, vamos retornar aqui para o ambiente. O primeiro ambiente que eu vou colocar aqui vai ser a cozinha. Então, vou dar um zoom aqui na cozinha. Vou expandir a ferramenta Texto e vou pegar a opção Texto Linha Única. A opção de cima é quando eu quero escrever um parágrafo. Então, vou utilizar a opção Texto Linha Única. Clica, cursor na área de desenho. Ele pede para eu especificar um ponto inicial. Não vou me preocupar com a posição do texto, porque depois eu vou reposicioná-lo. Vou clicar aqui nesse ponto. Muito cuidado, porque agora ele me pede um ângulo. Se você clicar nessa posição, por exemplo, ele vai pegar esse ângulo em relação ao eixo X. Então, o certo é digitar 0 e pressionar Enter. E agora eu começo a digitar o nome do ambiente. Por exemplo, cozinha. Vou clicar no próximo ambiente e vou digitar o nome. Banho. Vou descer. Dormitório. E aqui embaixo, estar / jantar e, por último, varanda. Ora, à medida que eu vou clicando, ele vai pedindo para eu escrever o texto. Para eu finalizar o comando texto, linha única, eu dou um Enter. Se eu der um Enter numa linha em branco, numa linha vazia, ele vai finalizar o comando. Se por acaso eu tiver escrito algum ângulo, ele vai colocar o ângulo nesse momento. Então, vou pressionar Enter e ele colocou o ângulo de 0 graus, ou seja, ele está paralelo ao eixo X. Eu vou dar aqui um outro exemplo, utilizando a ferramenta linha única, aonde eu vou especificar um ângulo. Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui nesse ponto e vou colocar um ângulo de 90 graus. Enter. E eu começo a digitar, por exemplo, texto 1, clique embaixo, texto 2, mais um clique embaixo, texto 3. Se eu pressionar Enter, eu vou para uma linha. Se eu pressionar Enter na linha em branco, ele vai finalizar o comando texto linha única e vai aplicar o ângulo de 90 graus. Está aí feito o ângulo de 90 graus no texto que eu digitei. Vamos apagar. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos retornar nas instruções. No finalzinho do item 30, ele pede para centralizar os textos nos cômodos manualmente ou com o comando mover mais MID2. Então você pode centralizar o texto no olho com o comando mover, ou então você clica no texto, vai surgir o grip de movimentação e aí você, mais ou menos no olho, você tenta centralizar esse texto. Vou pressionar ESC. Ou então, uma forma de fazer isso é utilizando o comando mover e o comando MID2. Então, eu cliquei lá no comando mover, vou selecionar o objeto, por exemplo, a cozinha, e vou dar Enter para finalizar a seleção. O ponto base eu vou pegar aproximadamente no meio da letra I. Peguei o ponto base, diminuo o cursor. Mover para onde? Eu quero ficar exatamente aqui no meio. Ora, então eu posso pegar no meio entre esse ponto superior esquerdo e o ponto inferior direito. Basta digitar o comando MID2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser o canto superior esquerdo e o segundo ponto do meio vai ser o canto inferior direito. A palavra cozinha agora está no meio certinho do ponto. Eu vou fazer a mesma coisa com a palavra banho, só que eu não vou utilizar a ferramenta MID2. Eu vou utilizar os rastreadores de objeto. Então vamos deixar centralizado aqui. Comando mover,
cursor na área de desenho, vou selecionar a palavra banho. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser exatamente o meio da palavra banho, que está aqui próximo à letra N. Então, vou pegar nesse ponto. E agora ele pede para eu mover. Como é que eu faço para mover usando o rastreador de objeto? Eu vou pousar o cursor no meio dessa aresta aqui. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a descer o cursor em cima do rastreador de objetos vertical. Em seguida, eu vou pousar o cursor na parede lateral. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acende. No ponto de cruzamento dos dois rastreadores de objeto, eu clico. A palavra banho agora está centralizada. Eu só pude fazer isso porque a parede está inteira aqui na lateral e a janela está exatamente no meio. Na cozinha, obviamente, eu não poderia fazer, porque essa parede, tanto a parede de baixo quanto a parede de cima, elas estão com uma abertura que está tirando a simetria dessas paredes. Vamos repetir o mesmo procedimento com a palavra dormitório. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o meio da palavra dormitório. Enter para finalizar a seleção. O ponto base pode ser aproximadamente aqui na letra I. E agora eu vou digitar o comando MID2. Como eu tenho uma parede recortada aqui em cima, outra aqui embaixo, eu não posso utilizar os rastreadores de objeto. Então, eu vou utilizar o comando MID2, Enter. Primeiro ponto do meio, canto superior esquerdo. Segundo ponto do meio, canto inferior direito. Agora a palavra dormitório está exatamente no meio. A sala de estar jantar, eu considero que ela já está numa posição boa, então eu não vou mexer. E a varanda também eu vou deixar nessa mesma posição. Então, retornando lá para o item 31, o desenho deverá ficar como mostrado no início desse exercício. Está se referindo à planta baixa. Item 32. Faça as achuras. Inicialmente, ele está pedindo para eu ativar a camada alvenaria em vista e com o comando linha fazer a soleira da porta entre a cozinha e a sala de estar, jantar e a varanda. E eu vou ter também entre o dormitório e o banheiro, como está mostrando aqui na figura. Então existe um desnível do quarto, do dormitório, para o banheiro. O banheiro é uma área molhada, eu não desejo que a água que eu utilizar aqui invada o quarto. Então normalmente o banheiro fica aí 2 a 3 centímetros mais baixo em relação ao piso do quarto. A mesma coisa a cozinha. Tá? Da sala de estar jantar para a cozinha, eu tenho que ter um desnível nesse ponto aqui. Esse desnível é para impedir que a água que porventura eu jogar aqui na cozinha, ela invada a sala de estar jantar. Em geral, esse desnível, essa soleira da porta, ela fica alinhada, ela fica junto com o cômodo de menor nível. Então vamos lá ativar a camada alvenaria em vista. É uma camada alvenaria em vista porque é uma alvenaria que está no chão e eu vou enxergar, ela não vai sofrer nenhum corte, nem ser projetada. Então vamos dar o zoom na região de trabalho, estou aqui na porta do banho, menu de camadas, eu vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho, especificar o primeiro ponto. O primeiro ponto vai ser exatamente aqui na dobradiça e o segundo ponto vai ser no batente oposto. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando linha. Vou fazer a mesma coisa na porta da cozinha para a sala de estar jantar. Comando linha, cursor na área de desenho. Primeiro ponto vai ser no primeiro batente, o segundo ponto vai ser no segundo batente. Enter para finalizar o comando linha, duplo clique no scroll do mouse. Entre o dormitório e a sala de estar jantar não existe soleira, porque os dois cômodos estão no mesmo nível. Tem arquiteto que costuma colocar uma pedra como soleira, e aí nesse caso seria interessante colocar uma linha na parte de baixo dos batentes. Então vou clicar aqui e vou clicar aqui nesse ponto. Então, se for uma pedra para poder separar os dois níveis, você pode fazer desse jeito. É uma casa popular, eu vou deixar sem essa linha. E por último, aqui da sala de estar para a varanda.
A varanda ela está numa posição mais baixa, como se eu tivesse um degrau nesse ponto aqui. Como eu disse, em geral, a linha da soleira de porta fica junto ao cômodo mais baixo. Então, a varanda é mais baixa, eu vou ligar uma linha saindo do primeiro batente e indo até o segundo batente da porta da sala de estar jantar. Ela vai fazer como se fosse um degrau aqui para eu posicionar. Então, a hora que eu fechar a porta de dentro da sala de estar jantar, eu não vou enxergar esse desnível. A mesma coisa aqui na cozinha. A hora que eu fechar a porta da cozinha ou a porta do banheiro, o desnível fica encoberto. Duplo clique no scroll do mouse, vamos retornar lá nas instruções. Eu fechei esses cômodos para poder aplicar a achura. A achura só é aplicada se o cômodo estiver fechado, senão ele vai vazar, a achura vai vazar para outros cômodos. O item 32 está pedindo para ativar a camada achura geral. Então vamos lá no menu de camadas e vamos ativar a camada achura geral. Em seguida, ele pede para selecionar o padrão Honey, escala 0.02. Eu vou aplicar essa achura dentro do banheiro, e aí eu preciso clicar dentro do banheiro e entre o vão da porta e o seu arco. Então, eu vou lá no comando achura, na aba padrão eu vou expandir as achuras e vou escolher o padrão Honey. Clico sobre ele e a escala eu vou colocar 0.02. Enter. Cursor na área de desenho e agora eu vou aplicar a achura aqui no banho. É importante eu clicar numa região que não tenha desenho, numa área vazia. Evite clicar, por exemplo, aqui no texto. Então, vou clicar aqui no banho e vou clicar entre a porta e o arco da porta. Enter para finalizar a achura. Note que a palavra banho ficou por cima da achura, da mesma forma que a porta, né, ficou por cima da achura. Se porventura acontecer da achura passar por cima de algum elemento que você não deseja, basta você selecionar esse elemento e aqui na expansão da Ribbon modificar e alterar a ordem desse elemento. ESC. Vamos retornar lá nas instruções. No item 34, está pedindo para achurar o piso da cozinha no padrão NET e escala 0.05. Então, vamos retornar, vamos visualizar a cozinha, chamar o comando achura, escolher o padrão NET, escala 0.05. Cuidado para não colocar vírgula no lugar de ponto. Enter. Cursor na área de desenho. Ele já está dando uma prévia de como vai ficar a achura. Se for isso que você deseja, basta clicar aqui dentro. E eu preciso clicar agora no espaço entre a porta e o arco da porta. Cliquei, Enter para finalizar o comando achura. Bom, obviamente, né, essas achuras elas estão imitando um piso. Tá? E aí é importante você determinar a partir de que local você vai instalar o primeiro piso. Note que eu tenho um arremate de piso aqui atrás da porta, também tem um arremate de piso aqui na parede inferior e um arremate de piso na parede superior. Aqui do lado, né, na parede lateral direita, também está com um arremate de piso. Então é interessante você começar com o piso inteiro num local e jogar os arremates de piso para trás de portas e móveis. Como que isso pode ser feito? Eu vou clicar na achura, ele vai retornar para o menu Editor de achura e aqui eu tenho o botão Definir a origem. Vou clicar sobre esse botão, cursor na área de desenho e eu vou definir como origem esse canto aqui. Porque até então a origem é o 0, 0, a origem do plano cartesiano. Vou clicar aqui nesse ponto. E aí ele colocou um primeiro piso aqui, prosseguiu para cima, prosseguiu para a lateral esquerda, e aí o arremate ficou na lateral esquerda e ficou na parte superior do cômodo, aonde eu vou colocar certamente uma pia. Pressione S. Vamos retornar lá às instruções. Item 35, o desenho deverá ficar com uma figura abaixo, está aqui. Após verificar o funcionamento do comando achura, apague as achuras criadas. Então, eu vou deletar a achura da cozinha, clica sobre ela, pressiona Delete.
Vou clicar sobre a achura do banheiro, clica sobre a achura do banheiro, pressiona Delete. Duplo clique no scroll do mouse, retornando às instruções. Projeção do beiral. Ative a camada cobertura em projeção e desenhe um retângulo pegando toda a extensão da casa, inclusive a varanda. Em seguida, desloque esse retângulo 0,5 para fora e apague o retângulo inicial. Então vamos lá no menu de camadas, ative a camada cobertura em projeção. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Eu vou desenhar um retângulo pegando toda a extensão da obra, então do início da varanda até a outra extremidade. Em seguida, eu vou aplicar um deslocamento de 0,5 metros para fora. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informe a distância, 0,5. Enter. Clica no retângulo que você acabou de desenhar e aí você vai dar um deslocamento para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. E aí agora eu posso deletar o retângulo inicial, que foi apenas um retângulo auxiliar. Duplo clique no scroll do mouse para visualizar como é que está o desenho. Está feito a varanda. A camada é a camada cobertura em projeção, lembrando que o corte ele é feito a 1,50 m de altura, então certamente esse plano de corte ele não vai pegar o beiral da casa. Então eu preciso pelo menos indicar uma linha de projeção, ou seja, uma linha invisível, uma linha tracejada, aonde esse beiral vai passar. Retornando às instruções, eu agora vou desenhar as colunas e os pilaretes. Para isso eu vou ativar a camada alvenaria em corte. A coluna ela vai subir, então ela certamente vai ser atingida pelo plano de corte a 1,50 m de altura. Por isso que ela tem que estar na camada alvenaria em corte. Eu vou desenhar um retângulo 0,15 por 0,15 metros, que é o tamanho, a espessura dessa coluna, na extremidade inferior da direita da varanda. Então vamos retornar à varanda, menu de camadas, ativa a camada alvenaria em corte. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho, eu vou dar um zoom na região de trabalho lá na varanda. Eu quero desenhar um retângulo a partir desse ponto, que ele tenha 0,15 metros no X e 0,15 metros no Y. A hora que ele me pedir para especificar o primeiro ponto, eu vou clicar nesse ponto aqui. Afasto o cursor. A partir desse ponto, eu vou andar, a partir é arroba, eu vou caminhar menos 0,15 metros no X, que eu estou indo no sentido negativo de X, vírgula 0,15 metros para Y, eu estou indo no sentido positivo do Y. Enter. Tem uma outra coluna que eu vou colocar exatamente aqui no meio da varanda. Então eu posso clicar no comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou selecionar a coluna, Enter para finalizar a seleção. A hora que o AutoCAD me pedir o ponto base, eu vou pegar como ponto base o meio inferior da coluna. Vou pegar o meio dessa aresta aqui e vou jogar esse retângulo no meio da linha de varanda, que está marcando aqui nesse ponto. Eu já vou aproveitar que eu estou aqui para colocar essa coluna próximo da região seguinte. Vou clicar aqui nesse ponto, Enter para finalizar o comando copiar. Então agora eu vou utilizar o comando mover, cursor na área de desenho, seleciono a coluna, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui da coluna, vou colocar exatamente aqui nessa quina da varanda. Bem, agora eu vou pegar o comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a coluna, Enter para finalizar a seleção. O ponto base vai ser o meio dessa lateral esquerda e eu vou jogar essa coluna no meio da lateral da varanda. Acendeu a ferramenta meio, eu posso clicar. Vou aproveitar que eu estou no comando copiar e já vou deixar a minha coluna próximo da região que eu vou trabalhar a seguir. Enter para finalizar o comando copiar. Vou dar o zoom, comando mover, cursor na área de desenho, seleciono a coluna, Enter para finalizar a seleção. Eu vou pegar a quina superior esquerda da coluna e jogar na quina superior esquerda da varanda. Duplo clique no scroll do mouse para verificar
como que ficou o desenho. Com isso, pessoal, a gente encerra esse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!